Será que a gente piorou de lá pra cá? Esses dias, conversando com uma amiga, a gente começou a falar sobre como parece que tanto eu quanto ela acreditamos gostarmos mais de quem nós éramos antigamente. E não só isso, a gente tem essa impressão de que todo mundo ficou meio blé com o tempo. E parece que essa sensação, essa conversa, é muito comum no nosso grupo de amigos. Chegou num momento na vida da gente que a gente começou a se perguntar: será que o eu de hoje não é pior do que o eu que já foi um dia? Em outras palavras, será que eu piorei? Será que eu andei de ré? Deveria ter, entre aspas, melhorado, e não foi bem isso que aconteceu. E isso é tema de terapia, tanto pra mim quanto pra ela, mas também é tema de filmes, de anti-heróis, e o mundo das notícias também, hoje em dia, nos leva a pensar: será que todo mundo ficou pior de lá pra cá? Inclusive eu. O que é que aconteceu comigo? Bom, meu nome é Caleb Guerra, esse é o Bienal do Livro, episódio de número 85, Zhuangzi e a Régua Maldita. Nesse episódio eu vou tentar cicatrizar uma ferida aberta de onde essa pergunta acaba nascendo. Tudo começa com uma certa certeza do amadurecimento, ou pelo menos uma certa prepotência do amadurecimento. É raro ver, por exemplo, pré-adolescentes e adolescentes achando que eles não melhoraram com o tempo, certo? Que eles acabaram mais ruins do que eram. A gente vê muito mais comumente em adultos, gente que se vê grande, gente que se vê posta na vida, começando a pensar demais nessas coisas. Amadurecimento é um conceito familiar. De forma simples, a gente enxerga amadurecimento como uma trajetória rumo à utilidade. Uma fruta, por exemplo, leva um tempo para amadurecer e madura, fica pronta para consumo. Uma ideia madura, por exemplo, com a palavra sendo usada de uma forma mais alegórica, também é uma ideia que a gente considera pronta para ser útil. Nos seres humanos, esse amadurecimento, esse estar pronto, significa que o indivíduo alcançou um eu verdadeiro. Um eu que seja eu, junto com a capacidade de sustentar a própria existência, sem perder a relação com o mundo e com as outras pessoas. Essa ideia é de um cara chamado Donald Winnicott. Para esse pensador psicanalista e pediatra, amadurecimento não é uma conquista intelectual ou uma conquista moral. É um processo relacional que ele divide aí em 3 etapas logo no começo da vida do ser humano. Então ele diz que amadurecimento é conseguir se sustentar, tornar-se alguém capaz de existir como si mesmo ao longo do tempo num processo relacional. Se tornar pronto, então, significa estar pronto para relacionar-se dentro de um processo. E eu quero que esse episódio seja mais ou menos isso, um olhar sobre esse ponto da maturidade de conseguir relacionar-se com um processo. Clarice Lispector um dia disse que, abre aspas, por uma fração de segundo a gente se vê como a um objeto a ser olhado. A isto se chamaria talvez de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser. Alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Ah, então é verdade que eu não me imaginei. Eu existo. Fecha aspas. Então, na ideia do Donald, o objetivo do amadurecimento é encontrar o eu. Mas esse eu, ele só se torna real para poder se relacionar. A relação verdadeira vem depois da constituição desse eu, não antes. Então, em termos winnicottianos, o amadurecimento tem como eixo central chegar ao eu sou. Isso significa
Alcançar uma identidade unitária, uma sensação contínua de existir como alguém que é real, como alguém que habita o próprio corpo, com passado, presente e futuro. Sem isso, só haveria adaptações do eu, reações à vida, e até o que ele vai chamar de falso eu. Nunca um eu, aliás, nunca um sujeito de fato. O Winnicott ele é muito claro. Não existe relação verdadeira sem um eu que exista, sem um eu amadurecido. Então nós vamos em busca agora desse eu. Antes de decidir se eu piorei ou não de lá para cá e resolver essa questão, eu preciso entender direito onde se alojaria essa piora percebida. Para chegar lá, vamos a Zhuangzi, que vai ser a estrela desse episódio. Zhuangzi, para quem não conhece, é um escritor e pensador taoísta que viveu no 4º século antes da Era Moderna, ou seja, antes de Cristo. Ele conta uma história no livro que ele escreveu, que é muito famosa, e eu já trouxe ela aqui no podcast, e é uma historinha muito simples, que é a história do sonho da borboleta. Ele, Zhuangzi, ou também Zhuangzhou, como era o nome dele, escreve que, certa vez, sonhou que era uma borboleta que planava livremente por aí, feliz, satisfeita consigo mesma, seguindo seu próprio contentamento. A borboleta fazia tudo isso sem saber nada sobre Zhou, que era ele. Até que, de repente, ele se despertou desse sonho. Despertando, tudo indicava que ele era ele mesmo. Claramente ele, o Zhou. Mas, nesse momento de despertar, surgiu uma dúvida. De repente, ele não soube mais se era Zhou sonhando ser borboleta ou se era borboleta sonhando em ser Zhou. A primeira coisa que a gente tem que saber para começar a entender essa história é que ela entra no final do 2º capítulo do livro do Zhuangzi. Ela entra no final de um capítulo, onde por um capítulo ele fala muito sobre um tema, e essa história ela vem aqui para desenhar os contornos dessas ideias que ele expôs naquele capítulo. O sonho da borboleta é uma síntese filosófica de todo um projeto de um capítulo que chama Tsi-U Luan. Tsi-U significa a dissolução das fronteiras. Eu já traduzi a Tsi aqui no podcast como nivelação, porque vem de uma palavra antiga do trabalho de campesinos mesmo, de nivelar essas plantações de trigos. A nivelação de todas as coisas significaria a dissolução das fronteiras entre elas que marcam pontualmente suas diferenças de alcance e de importância. Então, todo o capítulo Xiu Luan fala sobre isso. Aqui, nessa história, ele empresta de sonho e de vigília para desenhar o que a gente acabou de ler, mas o capítulo todo trabalha com extremos, trabalha com opostos. Então, trabalha com vida e morte, beleza e feiura, certo e errado, coisas que parecem estar mesmo nos extremos de escalas. O que Zhuangzi está tentando fazer nesse capítulo não é nem relativizar os conceitos, mas é liberar o eu de relações irreais e fantasiosas com esses conceitos. Para ele, existe sim o belo e o feio. Uma ideia discutida, inclusive, mais amplamente pelo próprio Lao Tzu, no livro dele, que é um dos primeiros pensadores taoístas daquela época. Mas a relação com o belo e com o feio é que vai decidir o quão livre você está dos dois. Ou também é o que vai decidir o peso existencial que ambos
trazem para a sua experiência de viver. Então, Zhuangzi, ele quer nivelar as coisas, entendendo que tanto o belo quanto o feio podem prender você de ser livre e experimentar a vida. Ele quer reconhecer que existe diferença ontológica entre essas coisas. Ele não quer anular essas diferenças. Ele quer tratar da igualdade ou de quão igual é a relação do eu com essas coisas que são diferentes. Hierarquias absolutas servem para aprisionar o sujeito. E é esse mais ou menos o ponto do Zhuangzi. E aqui eu vou começar já a contemplar a minha questão desse episódio, porque é aqui que eu pego a primeira ideia de Zhuangzi para cicatrizar um pouco essa ferida. Quando eu me vejo pior do que eu já fui, eu tenho um bom e um ruim como extremos de uma escala. O bom sendo melhor, preferível ao ruim, ao mal, e a minha relação com eles me coloca preso, estático, posicionado em algum lugar dessa escala. Eu me vejo, por algum motivo, mais perto do indesejado do que o que eu sempre quis. Eu me vejo mais perto do indesejado do que eu sempre quis me ver. Para Zhuangzi, então, a fixação com os extremos absolutos reforça a obsessão do sujeito com o próprio eu. Porque eu só me enxergo dentro dessa escala em relação a esses extremos. E esse eu acaba sendo, segundo Zhuangzi, um eu ilusório, porque é um eu que enrijece em si mesmo, se tornando um tanto quanto imaleável, porque ele só consegue se enxergar ou sendo bom ou sendo mal, ou estando mais próximo do bom ou estando mais próximo do mal. Da mesma forma, ou estando mais próximo do belo, ou estando mais próximo do feio. Ou estando mais próximo da vida, ou estando mais próximo da morte, e por aí vai. O eu, então, se torna refém da relação que ele mantém com a régua. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra coisa. Porque ele se vê ou em um ponto ou em outro ponto. Quando você diz, por exemplo, eu tô mais próximo agora do que eu sempre quis ser na vida. Você aqui se enxerga em relação ao extremo de uma direção para onde você acredita estar indo. Mesma coisa se você dizer eu estou hoje mais próximo do que eu sempre odiei na vida. E o eu aqui continua duro e fixo, posicionado nessa régua e se enxergando sempre em relação a essa linha. Nesse sentido, veja você, a questão desse episódio acaba mantendo uma relação primordial com essa régua, com a própria escala. Não é o bom ou o mal aquilo com o qual eu estou me relacionando. Não é nem com o que há de bom ou ruim na vida que eu estou me relacionando e ou experimentando. Essa questão me coloca em relação com a medida desse sucesso ou a medida desse fracasso. A gente tem um exemplo, para a gente conseguir entender melhor, muito emblemático, dessa fixação com a régua, que está lá num livro pouquíssimo conhecido no Brasil, não é mesmo? Que quase ninguém usa, chamado Bíblia Sagrada. Jesus conta a história do fariseu e do publicano que foram orar lá na sinagoga. O fariseu, chegando lá, começou a orar dizendo: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os outros homens. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda, muito menos com esse publicano aqui do meu lado. E essa estrutura métrica do fariseu, onde na cabeça dele estava servindo para que ele se saísse bem melhor na foto do que o publicano que estava do lado dele, era uma métrica bem religiosa.
certo? E na oração ele continua dizendo: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, certo? Ainda bem, ó Deus, ainda bem que eu não sou como esses outros homens. E aí Jesus fala que o problema desse fariseu está em confiar em si mesmo, crendo que é justo em desprezo do outro. Ou seja, gente que acha que é boa, gente que acha que é melhor. E geralmente essas pessoas têm muitas razões para isso, certo? Porque estão com essa atenção fixada no lugarzinho onde seu eu se encontra ali naquela régua. Em contrapartida, essa própria questão minha do eu que piorou foca em uma certa atenção fixante, quase obsessiva, com essa mesma régua, ou uma régua desse tipo. É quase que uma oração do fariseu ao contrário. Então, ao invés de falar, ó Deus, ainda bem que eu não sou como os outros, é virar e falar, ó Deus, me perdoe, porque eu não sou como os outros. Entende? A fixação com a régua é a mesma para quem se acha de mais e para quem se acha de menos. No fim das contas, estão todos obcecados e enrijecidos com o eu em relação a essa medida. À medida que vão se endurecendo por sempre se verem em relação a um desses extremos dessa régua. E eu não sei se eu consigo achar nem no Donald Winnicott, nem no Zhuangzi a ideia de que o objetivo do amadurecimento do ser humano, da construção desse eu maduro, seja relacionar-se consigo mesmo ou fixar-se em si. O amadurecimento do eu, ele não tem objetivo, ele não tem como objetivo o fixar-se em si mesmo. Então, eu começo a achar que, para Zhuangzi, viver em amadurecimento ou viver estando pronto significa a perda da fixação obsessiva em quem eu sou e onde o eu se encontra em réguas que medem extremos. E eu vou explicar o porquê. A história do sonho e da borboleta é um fechamento do que Zhuangzi faz ali no capítulo inteiro. E a gente pode dividir essa história do Zhuangzi em 5 partes que conversam 5 pontos principais dele, que ele traz nesse capítulo, mas aqui ele conversa de uma forma mais simples para exemplificar esses pontos. Então nós vamos uma por uma. A parte 1 é que um dia Zhuangzhou sonhou que era uma borboleta. Uma borboleta viva, vívida, sentindo-se plena, em consonância com o seu próprio desejo. Sem saber, inclusive, que era Zhou, ou sem saber quem era Zhou, ou sem saber absolutamente nada de Zhou. Nessa primeira parte, Zhuangzi vai confirmar, ou vai afirmar, o conceito de Qi Wu Wo, ou a nivelação do eu com todas as coisas. A borboleta, aqui, ela existe separada e independente de Zhuangzi. A sua experiência ali existe preservada fora e independente de Zhuangzi. Ela segue seu próprio desejo e é feliz da sua própria forma. Ela não conhecia, não sabia, não tinha consciência de Zhou. O que Zhuangzi faz aqui é dissolver, ou é a dissolução da ideia desse eu que é um eu fixo dentro de si mesmo. E ele está em busca do esquecer-se de si mesmo, que é uma questão fundamental no livro, e também eu já trouxe aqui em outros episódios do podcast, mas principalmente para mim, esse esquecer-se de mim mesmo é importante, ou é uma ideia importante enquanto eu gravo esse episódio de hoje. O fariseu que chega na sinagoga diante de Deus,
de sua divindade e a sua primeira ocupação aos pés do divino é se posicionar, se reafirmar, fixar-se em si mesmo, é a pura imagem de uma pessoa que, perante a vida sagrada, diante da possibilidade de experimentar e relacionar-se com o sagrado da vida, se ocupa inteiramente consigo mesma. Ela não consegue, por nenhum momento, se esquecer. E é isso que Zhuangzi faz nessa primeira parte. É Tsi Wu, que é nivelar-se ou nivelar o eu com todas as coisas. Na segunda parte, ele vai dizer que, de repente, ele despertou e então era claramente Zhou. Aqui, Zhuangzi está afirmando o segundo conceito do livro, que é o Qi Shi Fei, que é a suspeição de juízos superficiais e rígidos. A suspeição de juízos superficiais e rígidos. O sonho começa com a borboleta. Ela está lá e ele está aqui. São dois extremos, talvez, se a gente puder colocar assim. A borboleta é, por si mesma, e ela é tão ela naquele momento que ela não conhecia a Zhou. Mas ao despertar do Zhuangzi, ele era inevitavelmente e claramente ele era Zhuangzi. E aqui a gente vê o quão rápido, segundo Zhuangzi, uma coisa começa a ser outra. Às vezes, a gente vive como se não houvessem nuances e nem transições de uma coisa para outra. E tudo cabe ou tem que caber do lado bom da linha ou do lado mal da linha, do lado de cá da linha ou do lado de lá da linha. Então, suspender juízos perfeitos na análise desse eu maduro significa observar e aceitar o conjuntas coisas que pensamos ser extremos caminham ou aparecem ou acontecem, não só na nossa frente, mas a partir de nós também. Na parte 3 dessa história, nós temos o Qi Mengjue, que é a dissolução da oposição entre sonho e vigília, que é um tema gigantesco também em Zhuangzi. Nesse momento, ao despertar-se, ele não sabia se era Zhou, né, sonhando ser borboleta, ou se era borboleta sonhando em ser Zhou. Então nós temos aqui, essencialmente, uma dúvida. E eu vou dizer o porquê essa parte é importante. Não vou entrar em detalhes agora sobre o conceito de sonho no taoísmo, especificamente no taoísmo de Zhuangzi, porque é um conceito muito grande, dá todo um podcast, dá todo um episódio sobre ele, porque eu quero manter o foco da questão aqui nesse episódio. Mas Zhuangzi trata sonho como uma realidade, uma outra realidade, mas realidade. Porque um dos objetivos dele é conseguir enxergar a vida, essa vida em vigília, como o sonho de uma outra dimensão de vida ou de uma outra dimensão de realidade. Ele vai dizer que, e aqui talvez seja eu interpretando, se você não leva o sonho a sério, você leva a vida em vigília a sério demais. E se você levar essa vida a sério demais, você desconsidera a importância do que pode e vai vir a ser quando essa sua realidade, nesse corpo, nessa configuração de vida, passar a se transformar em outra coisa. Então, considerar o sonho como parte de si, como uma realidade independente, ou seja, levá-lo a sério, faz você diminuir a importância que dá a essa vida e seus corres todos, fazendo ou não permitindo que você se esqueça do que pode vir e vai, eventualmente, ser depois ou a partir dessa vida.
Tem uma parte do livro que ele diz, abre aspas, quem sonha bebendo vinho, feliz da vida, ao amanhecer começa a chorar, a lamentar a vida. Quem sonha chorando, quando desperta, sai a caçar, tranquilão, feliz da vida. Enquanto se sonha, não se sabe que está sonhando. Em algum lugar dessa fronteira, de lá e de cá, a gente percebe. E aí fecha aspas. Se você quiser ler todo esse parágrafo, indico que você leia o livro completo. Mas ele trata o momento do despertar como uma fronteira opaca que delimita realidades, mas não julga qual delas é melhor do que a outra. Principalmente não julga que essa vida em vigília seja melhor do que os sonhos. Até porque nessa parte ele vai falar de um grande despertar, que a gente vai passar então finalmente pela fronteira da vida em vigília para lá. E esse grande despertar é perceber que essa vida aqui foi também um sonho. E ele ainda diz que tolo é aquele que se julga desperto hoje, entende? Zhuangzi não é contra considerar que algumas ações são boas e outras más. Não é de relativismo moral que a gente está falando aqui, e nem uma tentativa superficial de exonerar a mente de alguém que culposamente fez algo moralmente ruim, tá? O que ele está dizendo é que o universo, essa dimensão da realidade, não funciona com essas regras nossas de sims e nãos e nãos. Ele vai falar que tanto o bem quanto o mal moral, tanto a beleza e a feiura e esses opostos, todos são ligados pela mesma fonte de vida que sustenta tudo, sendo de tudo raiz de sustentação. Logo, ostentar por ser bom é superficial. E também se comiserar por ter sido ruim ou por ser ruim é superficial também. E aí a gente entra na quarta parte. Na quarta parte, ele vai dizer que entre Joe e a borboleta deve necessariamente existir ou haver uma distinção. E aqui é talvez onde eu viajo mais, tentando enlaçar Zhuangzi nessa minha questão do episódio. Eu não sou o Caleb que piorou de lá pra cá. Tampouco sou o Caleb que melhorou de lá pra cá, se essa for a minha conclusão. Eu sou um Caleb que transicionou para esse Caleb. O de lá, como num sonho, foi um Caleb necessário para lidar com o mundo como ele era. E o Caleb, após transpor essa fronteira do tempo, que também é opaca, mas existe, é o que existe hoje para lidar com o mundo como é. Essa quarta parte é o que Zhuangzi tenta alcançar como Qi Shengsi, que é a superação do medo da morte, ou a nivelação da vida e da morte, enquanto dimensões de importância mesmo. Eu tratei muito sobre isso no episódio de número 67, onde eu falo sobre a morte da minha mãe, quando Zhuangzi tenta superar essa ideia de que a vida é melhor do que a morte. Eu falei muito sobre isso lá. Aceitar que o eu de ontem, ou o eu de antigamente, passou, ou em outras palavras, que ele morreu, que ele não existe mais, é superar a tristeza dessa morte. É um processo de luto. E aqui ele foca na superação daquilo que separa o que morreu ou o que é morto do que é vivo, que é o tempo. Superar o tempo é não precisar olhar para trás e lamentar a perda do eu que ficou lá. Se eu melhorei ou piorei,
e aqui eu já estou começando a querer desistir dessa questão, como ela está posta, se você está percebendo, o ponto não é esse. O ponto é que melhor seria eu superar essa ideia de me enxergar hoje apenas como uma versão do que um dia eu já fui. Assim como a morte não é uma versão do que foi a vida. Assim como o sonho não é uma versão do que é vigília, assim como feminino não é uma versão do masculino. Morte é morte, vida é vida, sonho é sonho, vigília é vigília. Feminino é feminino, masculino é masculino. Reconhecer as distinções é o primeiro passo para finalmente transpô-las e não ficar preso por elas. Sem perder mais uma oportunidade, de citar Jesus aqui no meu podcast, teve aquela vez que chegaram nele para perguntar sobre uma viúva que casou novamente depois que seu marido morreu e depois perdeu o segundo marido e ela casou novamente com o terceiro e tudo mais. E aí perguntaram para Jesus: bom, quando ela chegar lá no céu, ela vai ser mulher de quem? Né? De qual desses maridos todos que ela teve aqui na Terra ela vai ser mulher? E Jesus responde que de ninguém, de nenhum deles, porque no céu ninguém casa. Todo mundo vai ser como anjo. Ou seja, essas categorias deixam de ser estruturantes porque da fronteira para lá não existe homem nem mulher, no sentido biológico literal da coisa. O que Jesus está dizendo, aliás, é como se Jesus dissesse que, olha, vocês acham mesmo que quando a gente vai se aproximando da fonte de vida do universo, essas categorias opostas ainda existem? Essas estruturas sociais de gênero continuam existindo lá? O lugar de onde toda vida emana? E aí nós chegamos na parte 5, que é o Tsi Wan Wu, que é a nivelação de todas as coisas, ou a transformação de todas as coisas. E aqui o questionamento é sobre esse eu em relação a todas as coisas. O eu enquanto sujeito e os outros, todos os outros, todas as coisas como objetos. Zhuangzi diz, em um momento do livro dele, que o céu e a terra nascem comigo e todas as coisas são uma comigo. E esse é o tema central, onde ele fecha praticamente todo esse capítulo sobre a nivelação de todas as coisas. Ou seja, eu sou tão o bom de hoje quanto o mal de ontem. Eu sou tão o mal de hoje quanto o bom de ontem. Eu sou tão a vigília de hoje quanto o sonho de ontem. Eu sou tão o feio de hoje quanto o bonito de ontem. Eu sou tão o masculino de hoje quanto o feminino de ontem. E vice-versa para tudo isso. É somente igualando essas questões, nivelando as coisas todas, que o eu finalmente pode se ver livre de todas elas. E qual é o objetivo? Tzu Luan, que é esse capítulo de Zhuangzi, começa parecendo ser uma teoria sobre o mundo e sobre o universo, mas aqui ele termina sendo uma prática do eu, uma prática de existir, enquanto esse eu maduro. Em Tzu Luan, que é esse capítulo, igualar sonho e vigília, vida e morte, belo e feio, eu e outro, não significa dizer que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Mas retirar do eu a fixação em uma relação rígida e obsessiva com essas diferenças é o ponto central e onde ele quer chegar. Essa nivelação de tudo não é só uma lei do universo ou da fonte de toda a vida. É um exercício pessoal mesmo de vida, que é transformar o modo como o eu se relaciona com o mundo e todas as coisas dele.
o bom, o mal, o belo, o feio, o consciente, o inconsciente, o feminino e o masculino. O mundo continua múltiplo, caótico e imprevisível, mas o coração deixa de ser capturado por ele. O corpo permanece no mundo, mas a mente não. O eu verdadeiro não. A liberdade que Zhuangzi busca é uma liberdade existencial, para existir desde já, se relacionando com todas as coisas, em todos os níveis de dimensões. Não é sei lá, um escapismo barato da vida, sabe? Muito pelo contrário, é uma nova forma de estar vivo. O sonho da borboleta só é possível para quem já não vive aprisionado por essa separação rígida entre eu e as coisas. É um eu que deixa de se endurecer e se torna transicional, reconhecendo que leveza e adaptabilidade é exatamente aquilo do que o mundo é feito mesmo. E, inclusive, eu sei que alguns tradutores, quando falam sobre Zhuangzi, gostam de usar a palavra transmutação. A pessoa que aceita que transmutação é a ordem do tal, é a ordem do universo. Tudo está num grande processo de transmutação. Borboleta, inclusive, especialmente no contexto taoísta, significa transformação. É muito visível e muito fácil, inclusive, de observar no tempo de vida de uma borboleta todas essas sequências de morte e metamorfoses. Então, essa impermanência do sujeito é muito mais fácil de ser observada na vida de uma borboleta, no curtíssimo espaço de tempo da vida de uma borboleta, porque você consegue enxergá-la ali desde uma lagarta feia a uma borboleta bela. É assim que a gente vê e fala sobre isso. Então, borboleta no taoísmo tem esse significado de impermanência, de transformação. Borboleta também é leveza, né? É tudo menos a imagem de algo fixo. E em Zhuangzi, a borboleta é uma forma idealizada dele mesmo, algo que ele pode ser. Inclusive é uma dimensão futura de Zhuangzi, que ele deseja alcançar. Após a própria morte, talvez, transmutar-se em uma leveza existencial como uma borboleta voando no jardim. Mas eu quero te dizer, para a gente caminhar para o fim desse episódio, aonde é que eu quero chegar com tudo isso, certo? Nós temos 3 imagens nessa história. A gente vai dividir essa história em 3 imagens. Zhuangzi, o sonho e a borboleta, certo? Zhuangzi é o sujeito humano, consciente, pensante. Esse sujeito maduro que todo mundo aqui é. O sonho é o espaço intermediário, uma fronteira, um ponto de encontro. A borboleta, o outro, é esse natural, é o caos que se transforma, é uma possibilidade, certo? E existem algumas formas de lidar com essas 3 imagens. Ou a gente pode enfatizar esses elementos, né, e segurá-los aqui onde eles estão. Ou a gente pode apagar algum deles, ou alguns deles, como menos importantes, né? A gente escolhe um, apaga os outros 2, ou escolhe 2 e apaga o outro. A gente pode julgá-los com níveis de importância nessa experiência de Zhuangzi, ou a gente pode usar essa história, até de uma forma literária, invertendo essas posições. E onde é que essa contribuição de Zhuangzi me encontra na minha questão do amadurecimento e na minha questão da minha piora existencial? O sonho da borboleta existe porque Zhuangzi, depois de todo o seu deliberar sobre o universo e o mundo, permite que, ao inverter essas posições, ele experimente
trocar o eu de lugar. Ele permite que o seu eu se desloque de onde ele está e se veja de uma outra forma. Trocando de lugar, esse eu deixa de ser refém da régua. E é mais ou menos aqui que Zhuangzi fala sobre o eu verdadeiro. Esse eu que deixa de se entender somente a partir de réguas. Ele se vê tanto borboleta quanto Zhuangzi. Ele se vê tanto uma coisa quanto outra. E aí, para a gente encaixar no escopo do capítulo todo do Zhuangzi, ele se vê tanto bom quanto mal, tanto belo quanto feio, tanto sonhando quanto acordado. Amadurecimento, então, juntando Donald Winnicott e Zhuangzi, não é só encontrar o eu como identidade unitária com o propósito de se relacionar com o outro. Amadurecimento é ser livre para fazer isso, inclusive livre de si. E ser livre para fazer isso é aprender a se inverter, aliás, aprender a se ver invertendo as posições do eu. Amadurecer não é virar melhor, se tornar melhor do que você era. É justamente parar de se medir com uma única régua. É ser no sentido existencial da coisa, sem ser refém do eu que se enrijece ali pela métrica. E é aqui que está o ponto. Amadurecer é conseguir esvaziar a pergunta para não se tornar refém dela, entende? Que é o que eu tentei fazer esse episódio inteiro no meu processo de tentar entender esse problema para mim. Eu descobri, enquanto eu escrevia, lia sobre isso e me inspirava de alguma forma por todas essas questões, que a minha questão primordial, ou nessa minha questão primordial, eu não estava preocupado exatamente com a questão de ter piorado de lá para cá. O que eu realmente estava preocupado, ou pensando, ou ansioso sobre, era se eu ainda existo como eu. Se eu ainda existo como eu mesmo. Se eu sou a mesma pessoa. Se eu sou o mesmo eu. Se o meu eu de hoje é tão diferente do que o meu eu, o que o meu eu já foi um dia, essa frase ficou complexa. Se o meu eu de hoje é tão diferente do que o meu eu foi um dia, do que eu fui um dia, em qual desses dois eus, o meu eu verdadeiro está mais presente? Em qual deles eu estou mais ausente? Qual deles é o meu verdadeiro eu? E essa presença ou essa ausência de mim, ou esse eu que eu já não consigo me identificar hoje como me identifiquei antes, é o que me perturbava mais, ou que me perturba mais. Porque se eu acordo um dia achando que eu estou melhor do que um dia eu fui, eu vou achar que hoje eu sou mais eu do que eu sempre fui. Mas será? E se eu acordo achando que eu piorei, né, e que eu, sei lá, prefiro o que eu já fui um dia, o meu eu passado, o meu eu que já foi. Então, significa que hoje eu sou menos eu do que eu já fui um dia? Eu me distanciei de quem eu sou? E a questão é que nenhuma dessas opções é verdadeira. A realidade é que eu sou tão eu quanto fui eu ontem. E esses dois eus existem, inclusive paralelamente separados pelo tempo, mas são independentes, como a borboleta e o Zhuangzi eram independentes, mas estavam ali, ambos, na fronteira de uma interação. Então, será mesmo que eu piorei de lá para cá, ou eu posso enxergar essa questão de uma forma diferente? Porque existe, sim, algum luto de, sei lá, alguma manifestação de quem eu fui no passado que acabou ficando lá.
E eu sofro por isso. Talvez você se identifique, sei lá, há 10 anos eu era muito mais sociável do que eu sou hoje, por exemplo. Eu tinha muito mais amigos em volta, todo dia, tudo era festa, e hoje tudo é muito diferente. Eu consegui, sei lá, eu conseguir marcar um rolê com algum amigo, alguma amiga para conversar pessoalmente é coisa que se acontecer uma vez por mês hoje em dia já é um milagre. E aí eu vou percebendo que quando a gente fala sobre melhorar ou piorar, essa linguagem, ela existe muito quando a gente conversa sobre técnicas, certo? Você pode melhorar na técnica de tocar violão ou piorar na sua técnica de fazer exercícios físicos, na sua técnica de pilates, por exemplo, sei lá. Mas a vida, a transformação do eu, essa transmutação do eu não é uma experiência de técnica. Não é uma experiência de aprender algo. É uma experiência de viver, que é diferente. Que é diferente. E aí eu vou percebendo que a chave da questão é se tornar livre dessa questão, tipo uma borboleta. E talvez exatamente por isso que ela tenha sido escolhida para compor essa história, né? Porque até então Joanza poderia ter sonhado com qualquer outro animal, com qualquer outra coisa. Mas ele escolheu a borboleta. Tem quem defenda que Joanza estava tentando conciliar uma certa melancolia interior, provinda de uma certa tragédia pessoal de viver num mundo tão caótico e injusto como era naquela época. E o trágico dessa vida, que chegou a ser socialmente inútil, encontrava nesse sonho de liberdade, né, uma válvula de escape. E talvez isso seja comum mesmo para todo mundo que cresce meio sensível nesse mundo meio fudido, né, com perdão do meu francês. E a saída dele foi aceitar que existem sistemas métricos, sociais e políticos que o categorizam de várias formas, dentro de várias escalas e réguas intermináveis, mas que ele poderia não se pautar nessas réguas, nem viver tentando sustentá-las ou agradá-las. A verdadeira liberdade do sujeito maduro, do eu maduro, está em exonerar-se da culpa de ter infringido expectativas desses sistemas métricos e libertar-se ou liberar-se da responsabilidade de ter que sustentar esses sistemas métricos com o seu próprio corpo, com a sua própria mente, com a sua própria vida. Se relacionar com uma régua é trabalhar para que a sua vida a sustente. Se medir por sistemas injustos de métrica e avaliação do ser é também sustentar esses sistemas. Então, no fim das contas, Zhuangzi é conhecido por sua escrita que contempla um ser livre, um ser desimpedido. E com esse objetivo em mente, toda a atenção devota a essas réguas que medem o quão melhor ele se tornou ou quão pior ele se tornou, é um impedimento para que ele seja livre para ser quem ele era. Todas essas réguas que medem o quão melhor você se tornou, ou pior, é um impedimento para que você seja livre para ser quem você é hoje. Que é um conselho, então, que eu tenho me dado a partir dessa leitura de Zhuangzi. Aceite a transição do que foi para o que é. Aceite transicionar-se de lá para cá. Aceite com satisfação ter sido uma pessoa que não é mais e que existe lá, no mundo que também existe lá. E aceite que essa pessoa que você é hoje é tudo menos o que você vai ser para sempre. Entende? Aceite que você também está em transição. E a obsessão fixa com quem você é hoje tira a sua perspectiva de que um dia o seu eu de hoje vai deixar de existir também. Entende? O seu afeto pode ser canalizado para o processo de transição em si e não completamente voltado para um eu específico seu que vai eventualmente deixar de ser um dia.
Aceite que quando acaba o sonho da borboleta, começa o sonho do Zhuangzi. E quando acabar o sonho do Zhuangzi, começa um outro sonho. E tudo o que você foi, é e pode vir a ser, e eventualmente virá a ser, existe hoje na experiência de viver a vida. Que é um saco, vai. Às vezes viver é cansativo. Mas é a única forma de você ser. Você não consegue ser ontem e não consegue ser amanhã. Você consegue ser o que é hoje, sabendo que já morreu e que vai morrer. Nenhum dos seus eus é dessa forma um porto seguro, fixo, imutável, certo? É tudo transicional, sendo você mesmo, você mesma, em todos eles. Eu quero quase que propor um ritual aqui, para você fazer sozinho, sozinha. Um ritual de aceitação da transição da borboleta para Zhuangzi, de Zhuangzi para borboleta, de algo que você foi para quem você é, e de algo que você é para algo que você pode ser. Aceitar a transição de lugares, de formas, de partes, se enxergar e trocar essas coisas de lugares, enxergar o seu eu rodando livremente pelas escalas que você criou ou que existem objetivamente por aí, é o que te coloca mais próximo da experiência de existir, de poder ser livre para ser. Aceitar essa transição é o que te coloca mais próximo da vida com todo o desimpedimento e a alegria que é possível ter. E o mais importante de tudo é que enquanto você aceita que transicionou de um eu que foi para esse eu que é, você se desapega um pouco desse eu que é, porque você também consegue receber de braços abertos as possibilidades do eu que vai ser. Entende? Bom, esse é um bom fim para um episódio. Me contem. Aliás, comentem, por favor, no Spotify. Eu privo os meus ouvintes de todas as manias que eu detesto de criadores de conteúdo na internet, que é, às vezes, parar assim no meio e falar assim, verifique se você já comentou, interaja com o conteúdo. Eu privo vocês porque eu gosto do Binhal sendo uma coisa que eu sento aqui para fazer como se fosse uma conversa mesmo, certo? Como se fosse um bate-papo. Eu realmente imagino alguns de vocês, eu me imagino conversando às vezes com pessoas específicas ou comigo mesmo, inclusive, mas um bate-papo, uma coisa leve. E a não ser que eu tenha algum, como é que fala? Alguém que tá, ou alguma empresa, alguma escola que tá fazendo anúncios aqui, que não é uma coisa que acontece sempre também, eu não paro assim, né, pra falar, olha, clica aí no botão, vê se você seguiu, comente, eu privo vocês disso. Para que a gente continue com uma sensação mais orgânica, apesar de termos todas as tecnologias que nos separam. Ou nos ajuntam, né, nos aproximam. Depende da perspectiva. Mas lembre-se que eu leio todos os comentários e eles ajudam muito na divulgação do podcast mesmo, dentro da plataforma Spotify, se você ouvir em algum outro lugar. Então, dar 5 estrelas, comentar no podcast, nos episódios, ir lá no Instagram, comentar na capa do episódio também ajuda muito e são coisas que me deixam muito feliz. Muito feliz. Lembrando também, por último, que você pode apoiar esse projeto. Se você gostou muito do Binhal, você pode entrar lá na Catarse, qualquer quantia. Eu acho que o valor mínimo é R$5, você já consegue dar uma força. Você consegue dar uma força para mim, que crio esse conteúdo sozinho e faço todo esse processo comigo mesmo. E é isso. E a gente vai se aproximando em 2026 de
tudo o que pode ser possível existir dentro desse eu, que é o que a gente tem para hoje. Não é mesmo? Um grande abraço. Nos vemos no próximo episódio.